No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR. Fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. Precisamos falar sobre o Congresso. O Congresso Nacional é inimigo do povo. Os deputados conservadores agem contra o povo. Eles travam a PEC do fim da escala 6x1, aumentam os seus próprios salários e deixam você pagando mais caro na conta de luz. Não adianta votar num presidente que é do lado do povo e, ao mesmo tempo, votar em deputado conservador de direita que é inimigo do povo. Precisamos mudar esse jogo. Precisamos eleger deputados que são aliados ao presidente e a favor dos projetos em favor do povo e do Brasil. O Congresso atual é inimigo do povo. E nas próximas eleições precisamos eleger deputados progressistas, de esquerda e que são do lado do povo e do Brasil. Vamos juntos mudar o Congresso Nacional. Compartilhe este vídeo e use a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Agora vamos ao nosso primeiro Infernotícias, o seu drop semanal aonde a verdade queima. Você sabia que um único filho da puta pode tirar 10 bilhões de reais da saúde, da educação e da segurança pública? Pois é, e o nome desse grande arrombado é Hugo Mota, um ser humano que, se escorregasse no banheiro, dava lucro pro Brasil. Ele é deputado federal pela Paraíba e figurinha carimbada do glorioso Centrão. Aquele bando de político que só funciona no modo chantagem. Me dá um cargo aí ou eu travo tua pauta. Essa semana esse bosta resolveu liderar um golpe relâmpago. Ele puxou o tapete de um decreto do governo Lula que aumentaria o IOF, o Imposto das Operações Financeiras. Ah, mas imposto é ruim. Ruim é tua avó sem remédio, porra. Esse imposto ia trazer 10 bilhões por orçamento pra botar remédio em hospital, comida em escola, obra de infraestrutura. Mas o Hugo disse, não, muito gasto com pobre, eu prefiro fuder todo mundo de uma vez. E como é que ele fez isso? Na miúda, sem debate, sem aviso, no sigilo, bem do jeito que ele gosta. Jogou a votação de surpresa e anunciou no Twitter: oi, gente, acabei de fuder o Brasil, curtam e compartilhem. Mas calma, porque essa putaria tem motivação de retaliação por trás. O Flávio Dino tá exigindo transparência nas emendas parlamentares. Aquelas emendas PIX que os políticos usam como cofrinho secreto. Aí o Centrão, liderado pelo nosso querido Guinho, ficou putinho. Como vingança, cancelaram a reunião com o ministro e ainda mandaram só os advogados. Tipo quem é pego com droga e diz, foi meu primo que deixou na mochila. Enquanto isso, quem toma no cu é você. Você que precisa de posto de saúde. Você que tá esperando uma creche. Você que anda com medo na rua porque não tem viatura nem luz no bairro. Tudo isso adiado ou cortado para que meia dúzia de riquinho de Brasília continue mamando nas tetas públicas. E não para por aí não. Esse mesmo filho da puta quer agora aumentar o número de deputados federais. Você ouviu certo. O país mal paga o que tem. E o cara quer botar mais parasita no orçamento. Mais salário, mais assessorzinho, mais fundo eleitoral. É tipo a casa pegando fogo e o desgraçado trazendo mais sofá. E tudo isso por quê? Pelo povo, no cu, Babalu. É pra garantir mais poder, mais influência, mais chantagem. É um plano de poder pessoal disfarçado de projeto político. Da próxima vez que você for pro hospital e tiver 3 horas de espera, quando a escola do seu filho tiver sem merenda, quando você ligar pra polícia e cair na caixa postal, lembra do nome Hugo Mota. Nem todo filho da puta
disputa carrega uma arma. Alguns carregam crachá de deputado, sorriso simpático e um cu tão largo pra enfiar privilégio que o inferno parece estreito. Se doeu? Ótimo. Era pra doer mesmo. Compartilha essa... Eu ganho 2 salários mínimos, mas tenho que pagar imposto de renda. É justo isso, Hugo Mota? O governo já deixou tudo pronto para isentar quem ganha até 5 mil, mas o Congresso tá travando. Bora cobrar, meu povo! E o que é essa história de isentar? Palavra difícil. Nesse caso, isentar do imposto é fazer com que quem ganhar até 5 mil reais não pague imposto de renda. Justiça social. A gente não pode aceitar um Congresso da mamata, um Congresso inimigo do povo. E aí, Hugo Mota, quando é que a Câmara vai ajudar o trabalhador e aprovar o fim da escala 6-1? A gente quer saber quando o trabalhador brasileiro vai poder curtir os filhos no fim de semana, como os nobres deputados. Vocês aumentam o número de deputados de 513 para 531 e ainda querem falar de corte de gastos. Esse Congresso ignora completamente as necessidades do povo. Quando é que a Câmara vai acabar com essa tal de emenda PIX? A gente quer saber para onde vai o nosso dinheiro. É ou não é o Congresso da mamata? Congresso da mamata, sim. Sabe por que a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais não passa? Porque 93% dos deputados estão entre os 10% mais ricos do Brasil. E 18% deles são super ricos. 1 em cada 5 deputados é super rico, com patrimônio, gente, acima de 50 milhões de reais. Mais da metade dos deputados que você elegeu é elite econômica, donos de fazendas, construtoras, redes de farmácia, só 7% que representa o povo. Você sabia disso? É o Congresso das elites, rico fazendo lei para rico. E a máquina de privilégios não para. Isenção de imposto para jatinhos, aprovada em 72 dias. Cassinos, liberados em 45 dias. Redução de imposto para iates, 2 meses. Mas o alívio do seu imposto de renda, 11 meses parado. Esse Congresso trava os seus direitos e libera os privilégios dos ricos. Congresso inimigo do povo. Quer mudar isso? Nas próximas eleições, escolha deputados e senadores que defendam o povo, não os milionários. Cobre o seu deputado. Quem votou para manter imposto na cesta básica? Pois é, teve deputado apoiando a sua cesta básica mais cara. Por que será? Quem votou para aumentar a sua conta de luz? Quem é contra o fim da escala 6x1, gente? Exija mudanças. Comece cobrando a votação do projeto de lei 2741, que isenta o seu imposto de renda sem cortar os benefícios sociais, taxando os super ricos. Abra o olho, não se deixe enganar. É muito triste o cara de classe média que se acha mais perto do rico do que do pobre. Ele ataca o tempo inteiro os programas sociais. Ele ataca o BPC, ele ataca o Bolsa Família, ele ataca o Pé de Meia, ele ataca ProUni, ele só ataca os programas sociais. Mas aí o sujeito, ele trabalha 10, 12 horas por dia, a esposa dele também, e o salário dos dois mal dá para pagar plano de saúde, pagar a escola das crianças e pagar a prestação do carro e a prestação do apartamento. Vive aqui, esgoelado. E se julga de classe média. Não, cara, você é pobre. Você só não é miserável. Porque você tem um carro, está morando num apartamento, os seus filhos estão na escola particular, você tem um plano de saúde. Mas você é pobre. O que sobra para você? E você está discutindo os programas sociais de quem é miserável. Agora, eu nunca vejo esse pessoal de classe média de direita discutindo o salário de um deputado, o salário de um senador, o fundo partidário que dá bilhão para partido político e os partidos alugam jatinhos para aqueles líderes do partido ficarem voando aí pelo Brasil afora. Eles contratam os amiguinhos deles, tem advogado aí de partido que ganha uma fortuna, tudo contratado pelo partido, tudo dentro da lei, não tem nada fora da lei não, mas numa imoralidade danada. E essas pessoas não atacam o dinheiro que os partidos recebem, elas não atacam as despesas do gabinete de um senador, elas não atacam as despesas do gabinete de um deputado. Elas não atacam um deputado que está há meses vivendo nos Estados Unidos, sem exercer a sua função.
O cara já foi eleito por um estado onde ele não mora. E agora ele nem mora no Brasil. E esse pessoal da direita só ataca Bolsa Família, BPC, Pé de Meia, ProUni, tudo que beneficia o pobre. Mas você de classe média, você está mais perto da pobreza do que da riqueza. E não vai nessa acreditando aí que o sistema capitalista vai te permitir ficar rico, não, porque não vai. Você já tinha pensado nisso? Congresso, o inimigo do povo. Enquanto você rala para sobreviver, o Congresso toma decisões que te afundam ainda mais e protege quem já tem tudo. A pergunta é, isso ainda é uma democracia ou um balcão de privilégios? Eles barraram o aumento do IOF, um imposto que atingiria os super ricos, fundos bilionários e investidores de luxo. Ignoram a proposta de Haddad de cortar os super salários, salários acima do teto de 44 mil, pagos a juízes, procuradores e políticos, sustentados com penduricalhos como auxílio moradia, gratificações e verbas extras. Mas agora querem congelar o salário mínimo por 6 anos. Sabe o que isso significa? Significa que seu poder de compra vai derreter enquanto o preço de tudo sobe. Também querem desvincular aposentadorias e benefícios do salário mínimo. Ou seja, aposentados, idosos e pessoas com deficiência podem perder reajustes essenciais para a sua sobrevivência. E ainda propõem limitar gastos com saúde e educação. Querem tirar de quem precisa para proteger os donos do país. E como se já não fosse o bastante, o deputado Hugo Mota aprovou uma manobra que permite acumular aposentadoria com salário de deputado com efeito retroativo, ou seja, parlamentares podem embolsar 2 salários pagos por você e ainda receber tudo o que deixaram de ganhar nos últimos anos. Enquanto isso, o trabalhador comum precisa contribuir por 35 anos para ganhar um salário mínimo. Eles não têm vergonha, têm privilégio. O povo percebeu. Nas redes, nas ruas, a indignação cresceu. Cresce o número de pessoas dizendo o óbvio. Esse Congresso não representa você, representa os ricos. Mas ainda dá tempo. Tempo de se informar, de cobrar, de lembrar quem sempre vota contra você, porque só tem uma saída: cortar privilégios de cima, para garantir os direitos de quem vive embaixo. E se hoje você não pode mudar o Congresso com uma canetada, pode fazer isso com seu voto. Não reeleja políticos do centrão e da direita. Eles estão a serviço das elites. E quem defende milionário não pode representar trabalhador. Cadê a bancada dos professores, dos entregadores, dos garis? Não tem, mas tem bancada para proteger banco, para blindar o agronegócio, para enriquecer pastor milionário. A igreja virou empresa, o púlpito virou palanque e você aí achando que está sendo representado. Eles não estão legislando por você, estão legislando para manter o próprio lucro intocável. Você acredita na democracia, eles acreditam no dinheiro. Fala, meu povo escravo do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa e hoje vamos jantar com quem realmente importa, os empresários. Campanha não se paga sozinha. Meus amigos empresários, hoje é sobre vocês. Esquece o povo. A nova lei é simples. Mais lucro pra cima e conta de luz cara pra baixo. Senhores, fiquem tranquilos. Taxar os ricos? Jamais. Aqui, quem tem dinheiro tem proteção. Quem paga a conta são os de sempre e ainda batem palma. Vocês ajudam a gente na campanha com publicidade e a gente retribui com isenção e projeto aprovado. Aqui é parceria de sucesso. Fiquem tranquilos, amigos. O Congresso já decidiu nada de taxar vocês. Agora, congelar o salário mínimo. Aí sim, isso a gente faz com gosto. O governo fica falando em justiça fiscal, taxar bilionário, mas relaxem, meus queridos. No Congresso, a conta sempre cai no colo do trabalhador. Hugo jantando com empresários, negociando a vida do povo. E sabe o que estão decidindo lá? Congelar o salário mínimo e a gente só apanha. E eles estão ouvindo empresários que pedem para congelar o salário mínimo enquanto a gente mal sobrevive. Chega! O povo tem que reagir. Segue aqui no TikTok e espalhe esse vídeo. Todo mundo precisa saber o que o Congresso, inimigo do povo, está fazendo. O Congresso declarou guerra ao povo brasileiro e escancarou de que lado está. O lado dos ricos, dos bancos e contra você. Derrubaram o decreto que aumentava o IOF dos milionários e jogaram a conta nas suas costas. Sabe o que isso significa?
menos saúde, menos educação, menos programas sociais. Enquanto isso, previdência privada, LCI, LCA e até apostas seguem blindadas de impostos. Eles protegeram os de cima e traíram o Brasil de verdade, o nosso. É sabotagem, é chantagem e é o povo que paga. Mas eles ainda temem uma coisa: o seu celular, o seu like, a sua voz. Curtir, comentar, compartilhar. Ainda podemos virar o jogo. Se o Congresso declarou guerra, a gente responde com consciência e mobilização. Marca aqui quem precisa ver isso. #EsquerdaUnida. O Congresso declarou guerra ao povo brasileiro e escancarou de que lado está. O lado dos ricos, dos bancos e contra você. Derrubaram o decreto que aumentava o IOF dos milionários e jogaram a conta nas suas costas. Sabe o que isso significa? Menos saúde, menos educação, menos programas sociais. Enquanto isso, previdência privada, LCI, LCA e até apostas seguem blindadas de impostos. Eles protegeram os de cima e traíram o Brasil de verdade, o nosso. É sabotagem, é chantagem e é o povo que paga. Mas eles ainda temem uma coisa: o seu celular, o seu like, a sua voz. Curtir, comentar, compartilhar. Ainda podemos virar o jogo. Se o Congresso declarou guerra, a gente responde com consciência e mobilização. Marca aqui quem precisa ver isso. #EsquerdaUnida. O escândalo das emendas. PIX. Roubo legalizado com o dinheiro do povo. Sabe o que são emendas PIX? É quando deputados mandam dinheiro do governo federal, o seu dinheiro, direto para as prefeituras, sem plano, sem fiscalização, sem prestação de contas. É o novo nome da corrupção disfarçada de emenda parlamentar. Já foram quase 469 milhões liberados sem controle. É isso mesmo. Quase meio bilhão saindo dos cofres da União para amigos aliados, ONGs fantasmas e prefeituras suspeitas, tudo com aval do Congresso. Mas surge o ministro do STF, Flávio Dino, o único com coragem de bater de frente com essa máfia de terno. Determinou auditorias, exigiu rastreio e expôs o Congresso como o epicentro da sujeira institucional. Esses deputados não ajudam o povo, roubam dele, são parasitas do dinheiro público. E Dino, sozinho, está rasgando a fantasia da velha política. O Congresso fede, e só um ministro teve peito para puxar a descarga. Fontes informam que o União Brasil, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Republicanos, de Hugo Mota, o PP, de Cid Nogueira e o PL, de Bolsonaro, foram os partidos que mais roubaram dinheiro do povo através das emendas PIX. Você sabia disso? Deixe aqui o escândalo das emendas. Hugo Mota, esse pilantra, se reuniu às pressas com mais de 50 empresários, na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. Nessa reunião, esse lixo foi chamado de herói pelos que estavam lá presentes. Para os milionários, esse cara é herói. Mas para nós trabalhadores, esse rato é um traidor. O Congresso está jogando contra nós para proteger milionários. O motivo da briga do presidente Lula com o Congresso é que essa turma de parasitas está querendo cortar o que eles consideram gastos com saúde, educação, segurança e o pior, querem congelar o salário mínimo por 6 anos. Daí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, isso é ou não é uma patifaria? Já para as betes, os bancos e os super ricos, é proteção total. Se o Lula ousar cobrar imposto dessa gente... O deputado Hugo nem se importa porque a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil ainda não entrou em pauta. Imagina aprovar isenção para pobre agora e deixar a conta para os empresários. E o dinheiro das campanhas vem de onde, minha filha? Do amor? Deputado Hugo nem se importa, o senhor tem sido duramente criticado pelos gastos com viagens, jantares e estética. O que diz ao povo que paga por isso? Bom, o povo paga a conta e está tudo bem, é sinal que está tudo funcionando, né? E convenhamos, político feio não inspira confiança. Deputado, o que o senhor tem a falar sobre o aumento para 531 parlamentares na Câmara, enquanto o governo tenta cortar gastos? Cortamos sim do povo. Agora, aumentar parlamentar é investimento, mais amigos para votar nossos interesses. Ora, o povo ama contribuir. Deputado Hugo, por quê? O senhor sempre está em jantares com empresários e nunca defende o povo mais pobre nas votações do Congresso. Ué, minha querida, bilionário dá apoio, banca campanha, pobre dá trabalho. O povo só cobrança. Já escolhi meu lado faz tempo.
Deputado Hugo Nem Se Importa, antes de encerrarmos, que mensagem o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro que acompanha essa entrevista? Escravos do trampo, obrigado, viu? Vou ali garantir que o povo continue sem voz e com as contas e eu com as verbas. O povo paga a conta e tá tudo bem. Eles travam a votação do imposto de renda, mas correm para barrar a taxação dos ricos, sempre protegendo quem já tem demais. Empresário quer lucro, não justiça. Vote em trabalhador, em gente do povo que conhece a dor. E segue a gente aqui no TikTok e nas redes vizinhas e espalha a verdade. Os impostos são essenciais para o país, mas quem fica com o maior pedaço? Mesmo que ninguém queira, a maior fatia dos impostos acaba pesando no bolso de quem mais trabalha. Já passou da hora de dividir esse bolo de forma justa. Ela paga 45% de imposto, ele só 11%. Você acha isso justo? Alice é auxiliar de enfermagem e tem uma renda de R$ 3.036 por mês, mas paga R$ 1.372 em impostos, diretos e indiretos. Seu Marcelo, a vida pra gente nunca foi fácil. Nicolau, influencer, tem uma renda de R$ 500.000 por mês e paga apenas R$ 42.000 em impostos. Tá reclamando do quê, seu comunista? Eu carrego esse país nas costas. Alice paga proporcionalmente 4 vezes mais impostos do que Nicolau. Cobrar mais de quem tem mais, aliviar quem de fato carrega o país. Esse é o compromisso do presidente Lula. Nós vamos fazer o que nós já fizemos uma vez. Nós vamos colocar o pobre no orçamento do Estado e vamos colocar o rico no imposto de renda. Muito cuidado com o que você vê por aí. Tem gente tentando te enganar, dizendo que Lula e Haddad vão aumentar os impostos que você paga. Isso é mentira. Lula está cumprindo uma promessa de campanha. Quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. São 25 milhões de famílias que vão ficar isentas, vão se beneficiar diretamente. Quem tem que pagar essa conta são os mais ricos, 140 mil pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano. Eles têm o mesmo privilégio do Nicolau. Hoje, pagam menos imposto do que os pobres. A verdade é que Lula está promovendo a justiça social, está tendo a coragem de colocar o dedo na ferida e enfrentar a desigualdade social. Lula está sendo corajoso e cumprindo aquilo que prometeu na campanha. Como eu vou conversar com o Hugo Mota daqui 1 hora, vou esperar ele me dizer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, nós temos um problema que é uma deficiência cultural no Brasil. Ou seja, todo o benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar no Estado, para que a gente possa evitar uma crise econômica, e eu já fiz muito. Ou seja, você dá por 1 ano, por 2 anos. Quando você quer tirar, é muito difícil. As pessoas querem que seja permanente. Ou seja, se você conversar com a Haddad, você vai ouvir o seguinte: você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefício aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É muito dinheiro. Mas por que eu vetei a questão da desoneração? Sabe? E entramos na Suprema Corte. Porque você desonerou a parte mais rica da sociedade e não gerou um emprego. Não gerou emprego, não gerou uma estabilidade para nenhum trabalhador. Ou seja, você beneficia quem pode para prejudicar quem não pode. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Acontece que as pessoas acham que é um direito adquirido. Eu estou recebendo, por favor, não mexa mais comigo. Não mexa, isso agora é fixo, não pode ser assim. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade. Nós, em algum momento, vamos ter que sentar, sabe, não com o governo, sentar com a sociedade brasileira e definir um pouco que tipo de país a gente quer construir para o futuro. Porque do jeito que as coisas vão, é quase impossível você fazer as políticas que tem que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ainda deserdadas nesse país. As pessoas de baixo. O que o velho Otávio Frias chamava o andar de baixo.
Ele falava, Lula, você não vai chegar no andar de cima porque eles não vão deixar. Eu cheguei. Mas eu não quero sozinho ter chegado no andar de cima, eu quero trazer o povo para o andar de cima. Ele tem direito. Então o que nós temos é discutir com muita leveza, com muita seriedade, sabe? Uma coisa, você veja o seguinte, as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano estão preocupadas porque a gente está isentando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês e vai ter que cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por mês. E eles vão pagar uma quantia 10%. Veja o Câmara, você veja o cara, você vai receber um benefício, não vai pagar imposto de renda até teus 5 mil reais, e o cara que ganha 1 milhão ou mais, que vai pagar 10%, não quer pagar. Assim a gente não consegue construir um país de classe média. Sabe, quando a gente tem inveja do padrão de vida da Alemanha, do padrão de vida da Suécia, do padrão de vida da Holanda, do padrão de vida da Suécia, ou seja, é porque lá houve um momento que se estabeleceu regras em que o país é de todos, e não apenas de poucos. Esse país não pode ser governado para apenas 35% da população, sabe, que tem um poder de compra razoável. Esse país tem que ser governado para todos. E o meu papel é fazer com que os de baixo consigam subir e viver decentemente como todos nós queremos viver. É a taxação que vai salvar sua vida quando sofrer um acidente. Não seja enganado, isso é fundamental. O problema é quando só a classe média e os mais pobres pagam impostos. Eles acham que somos idiotas? No Brasil, os milionários não pagam impostos. Isso é injusto e o Congresso sustenta. O Centrão prefere piorar a educação e a saúde a taxar os mais ricos e acabar com suas mordomias. É hora de acordar. Nossa vida só piora. Este Congresso é inimigo do povo. Nunca foi tão óbvio. Eu sou especulador. Recebo 50 mil por mês sem mover um prego e não pago imposto. Trabalho 44 horas, recebo 3.500 e pago imposto na fonte. Por que o rico não? Eu pago a campanha de vocês para não pagar impostos. Tirem dos mais pobres. Você viu a nova ameaça dos deputados do PL contra o povo? Agora querem dificultar a indenização para vítimas de fraudes do INSS? O líder do PL disse que os deputados bolsonaristas vão trabalhar contra a indenização porque o que o governo precisa fazer é conter gastos. O mais engraçado é que esse mesmo deputado é ferrenho defensor da liberação de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. É isso que você ouviu. Emendas que são gastas pelos deputados sem fiscalização. Rastreamento sem a identificação de seus autores. O famoso orçamento secreto. Uma verdadeira farra com dinheiro público nas mãos deles para usarem como quiserem. O líder do PL também não pensou em economia quando votou a favor de que os deputados possam acumular os salários mais aposentadoria. Ele também apoiou o aumento das vagas na Câmara, que passaram de 513 para 531, algo que vai aumentar o custo em 65 milhões anuais. Para a bancada do PL, tudo que vai para o povo não pode. Só pode quando vai para o bolso deles. Siga o Gabinete do Ócio e ajude a fortalecer essa luta. Quanto mais o canal cresce, mais a nossa voz é ouvida. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Relaxa. Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria. Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário. Mas justiça também é. É a taxação dos super ricos e das plataformas de aposta, que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB. Bilionários, bancos e bets. No IR é justiça histórica. Justiça de verdade. O orçamento secreto é quando políticos destinam bilhões do dinheiro público para projetos sem dizer para onde vai ou quem mandou. Isso tira recursos de saúde, educação e obras que ajudariam os mais pobres. É dinheiro que simplesmente desaparece. Enquanto políticos escondem bilhões em emendas secretas, faltam remédios nos hospitais e vagas nas creches para nossas crianças. O Centrão e a direita impedem o fim da escala 6/1, a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil, mas gastam bilhões sem dar nenhuma explicação. Isso é inaceitável. O Centrão decide em segredo onde gastar bilhões do dinheiro do povo. Daí falta dinheiro para a polícia trabalhar com a estrutura necessária e a saúde sofre com sérios problemas. Enquanto a gente sofre,
A direita e o centrão protegem os milionários e aumentam seus próprios privilégios. Está na hora disso acabar. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês! Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. 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 Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né? Reembolsado com amor. Obrigado, viu? Fio dental, lente, clareamento, tudo no padrão parlamentar. Luxo e reembolso. Obrigado, viu? Absurdo. Enquanto a gente escolhe entre comprar comida ou pagar o aluguel, eles reembolsam jantar de luxo com o nosso suor. É clareamento, harmonização, peeling, tudo reembolsado. E o povo que lute. Segue aqui no TikTok para mais vídeos. Imagine um prédio. No topo, poucas coberturas. Apartamentos amplos, iluminados, silenciosos. Lá moram os mais ricos. Eles vivem com conforto, lazer, segurança e têm acesso a tudo que o prédio oferece de melhor. No meio, uma quantidade maior de apartamentos. São funcionais, medianos. Lá vive a classe média, equilibrando boletos e sonhos entre o esforço e a esperança. E na base, uma multidão. Apartamentos pequenos, mal conservados, abafados. Ali vivem aqueles que carregam nas costas o peso do prédio inteiro. E aqui vai o mais chocante. Neste condomínio chamado Brasil, quem mora na cobertura não paga condomínio. Eles aproveitam a piscina, o elevador, a portaria, sem contribuir com nada. Enquanto isso, os moradores do meio e de baixo arcam com todas as despesas. Pagam luz, conserto, segurança e ainda vivem com medo da água vazar do teto ou do chão ceder de vez. O prédio segue em pé, mas até quando? Porque manter tudo isso de pé, enquanto poucos vivem no topo sem pagar nada, custa caro, e quem sustenta já está cansado. Não vamos ficar calados com essa atitude da maioria dos deputados e senadores que defenderem os ricos e jogar a conta para o povo. É isso mesmo. Dia 10 de julho, nós vamos para as ruas protestar contra os privilégios e defender os direitos da população. Esse Congresso é inimigo do povo, mas o povo não vai ficar calado. Chega! Vamos tomar as ruas e as redes e denunciar. Enquanto nós pagamos juros e impostos, os mais ricos ficam com o lucro. Em outros países, a taxação chega até 40% sobre lucros. Aqui no Brasil, os milionários não pagam quase nada. Fortaleça esse movimento nas redes e divulgue as manifestações do dia 10. Siga o Gabinete do Ócio e vamos fazer a nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Você viu que parte da direita quer dificultar a devolução do dinheiro roubado dos aposentados do INSS? Mas isso é péssimo. Eu preciso do dinheiro. Cada centavo faz muita diferença. Não dá para ficar esperando muito. Quer dizer que minha mãe pode ficar sem receber o que roubaram só porque querem atrapalhar o governo? É isso? É a taxação que vai salvar sua vida quando sofrer um acidente. Não seja enganado, isso é fundamental. O problema é quando só a classe média e os mais pobres pagam impostos. Eles acham que somos idiotas? No Brasil, os milionários não pagam impostos. Isso é injusto e o Congresso sustenta. O Centrão prefere piorar a educação e a saúde a taxar os mais ricos e acabar com suas mordomias. É hora de acordar. Nossa vida só piora. Este Congresso é inimigo do povo. Nunca foi tão óbvio. Não precisa ser doutor para entender que sem maioria no Congresso, o governo fica na mão de barganha política. Quem sofre? Se não tiver base forte na Câmara e no Senado, o povo não vê escola, saúde nem obra. E a gente fica na mão do Centrão, sempre. Quanto mais deputado e senador de esquerda a gente tiver, menos chance do governo ficar preso às chantagens de um Hugo Mota ou de um Davi Alcolumbre. Não é difícil de entender. Se a esquerda conquista a maioria na Câmara, o governo vai poder governar de verdade, sem precisar negociar cargos para aprovar lei. Acorda, Brasil! É isso.
Fala, povo, aqui é o deputado Hugo Nem Se Importa. E está no ar o Gabinete Debochado. Onde os políticos descansam. E o povo trabalha. Fala, meu povo escravo do trampo, que rala 6 para descansar 1. Aqui a gente descansa 7 e ainda reclama do cafezinho. O povo trabalha tanto que nem tem tempo de notar quando a gente aprova mais mordomia. Obrigado, escala 6 por 1. Enquanto você pega 2 ônibus para ir trampar, eu pego 2 voos por semana com verba pública. Vida difícil, viu? 6 por 1 é sagrado. Se o povo parar de trabalhar tanto, quem vai pagar nosso auxílio paletó? É por isso que não vamos fazer a votação da escala 6 por 1, os empresários agradecem. E agora o povo tá mais feliz ainda, sabe por quê? Porque a gente barrou o aumento de imposto para os ricos. E claro, o empresário não pode sofrer, né? Isso é revoltante. Mas sabe o que é pior? É o silêncio de quem ainda não entendeu o que está sendo explorado. Quer mais vídeo assim? Então segue a gente aqui no TikTok e ajuda a espalhar a verdade. Congresso! Inimigo do povo!